Hoje queremos, com a graça do Senhor, concluirmos um tema, uma ministração que nós estamos já 2 semanas compartilhando com a igreja. E se Deus permitir, hoje nós vamos estar fechando este tema, embora temos visto que Deus vai ministrando de formas diferentes a cada domingo. E hoje eu quero continuar falando sobre a ativação do favor de Deus. Na verdade, o tema é ativando o favor de Deus. É a terceira parte dessa ministração e gostaríamos de compartilhar um texto com vocês que está em Gênesis capítulo 39, versículo 4 e 5. Nós vamos ler na versão Ara. Gênesis, primeiro livro, Velho Testamento, 39, versículo 4 e 5, está falando de um homem, e uma das passagens mais lindas que eu amo muito, diz: logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha, e desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José. E a bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Amém? Nós estamos falando sobre um mês, trazemos uma das tribos de Dan, que significa justiça, juízo. E este mês nós estamos falando deste 5º filho da tribo de Dan. E temos declarado que é um mês, eu não sei vocês, mas eu já tenho experimentado durante este mês de maio o seu favor e a sua graça. Também tenho recebido da parte de Deus essa unção da criatividade e da habilidade. Esse mês, talvez vocês, são detalhes pequenos, mas Deus, Ele tem feito coisas assim que às vezes imperceptíveis aos nossos olhos, mas tanto aqui, coisas pequenas como num telão ou como nas redes sociais, Deus tem liberado sobre nós, sobre esses irmãos, sobre esses que estão trabalhando na multimídia, trabalhando no som, na gravação, nas luzes, na iluminação, enfim, no envio das ministrações para as redes sociais. Deus tem dado uma habilidade, uma criatividade a eles de uma forma diferente. E nós temos declarado um mês de favor, de graça, de criatividade, de habilidade, de frutos. Um mês frutífero ao Senhor Jesus. E nós estamos compartilhando, existe nas Escrituras, aliás a Bíblia está repleta de histórias de homens e mulheres que alcançaram, encontraram o favor e a graça de Deus. Muitos, na semana passada nós estivemos compartilhando alguns, como por exemplo Noé, no capítulo 6 de Gênesis, a partir do versículo 5 até o 9, fala sobre um estado de graça que Noé alcançou diante de Deus, no momento em que o mundo estava praticamente sem o favor de Deus. Noé encontrou o favor de Deus. As Escrituras diz que Noé achou graça diante do Senhor. Nós também vimos Samuel, um jovem muito adolescente, crescendo em graça e estatura. A Bíblia diz que além dele crescer em graça e estatura, ele crescia no favor de Deus e no favor dos homens. São pessoas, queridos, que encontraram diante de Deus um favor imerecido, como Davi. Davi, ele foi um homem que a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele encontrou graça. Em Atos capítulo 7, fala sobre isso, sobre a maneira como Davi encontrou a graça diante do Senhor. Nós falamos um pouquinho sobre Maria. Maria, a Bíblia diz que o anjo do Senhor chegou a Maria e disse assim: Maria, não temas,
Não temas, porque você achou graça, achaste graça diante de Deus. Está lá em Lucas capítulo 1, versículo 30. Aliás, a célula desta próxima semana, o tema dela vai ser graça para testemunhar de Jesus. Vocês nós que estamos em célula, essa semana nós vamos estar falando sobre a graça para testemunhar Jesus. E o tema, a base, o versículo vai ser exatamente esse, em Lucas 1,30, aonde Maria recebeu uma graça para mostrar o Salvador ao mundo. E essa semana nós queremos receber essa graça da parte de Deus, esse favor de também termos essa habilidade do Senhor de mostrar Jesus às pessoas, mostrar Jesus àqueles que estão sem conhecê-lo. Semana passada nós compartilhamos um pouquinho sobre o povo de Israel, que eles estavam saindo do Egito, e a Bíblia diz que ao saírem, eles encontraram mercê, eles encontraram favor, graça, eles encontraram uma aceitação aos olhos dos egípcios, e eles não saíram de lá de qualquer jeito, saíram de lá com as mãos cheias, não saíram de mãos vazias. Isso está em Êxodo capítulo 3, versículo 21. Aliás, esse texto na versão Ara, ele tem a palavra que é usada para eles, povo de Israel saindo do Egito, é a mesma palavra dessa que nós lemos agora há pouco, em Gênesis 39, 4 e 5, em que José encontrou mercê, aceitação, foi aceito e encontrou favor diante de Deus. Hoje, queridos, eu quero focar um pouco na vida deste homem José, e no final eu quero compartilhar algumas atitudes práticas que tantos esses homens como nós podemos alcançar através dessas atitudes o favor de Deus. Através de atitudes práticas nós podemos ativar o favor de Deus em todas as áreas das nossas vidas. Deus, Ele não só nos dará o favor com as pessoas que nós precisamos, mas eu creio também que Deus nos dará toda a provisão que nós precisamos. E vemos isso no texto em que a Bíblia diz que o povo de Israel saiu do Egito. Ele não só encontrou o favor de Deus para sair, mas ele encontrou o favor de Deus para sair próspero, saírem abençoados. A Bíblia diz que eles saíram abençoados, que não saíram de mãos vazias. O povo de Israel, queridos, eles tiveram toda a provisão quando eles saíram do Egito por causa do favor de Deus. Em um momento, a Bíblia diz que eles eram escravos. Em outro momento, ele estava sendo liberto e saindo com toda a riqueza do Egito. Como que isso acontece de uma hora para outra? Não, pastor, não foi de uma hora para outra. Claro, foram muitos anos. Eles ficaram escravos, mas chegou um dia em que o favor de Deus veio sobre eles e eles saíram abençoados. Mas nesse contexto de José, que nós lemos em Gênesis 39, 4 e 5, diz que José, ele logrou o favor, a mercê de Deus, a aceitação de Deus. Só que eu quero focar nesse contexto onde a Bíblia diz que ele encontrou mercê perante o homem que era Potifar, a qual ele servia. Ele encontrou mercê, queridos, e esse homem o colocou mordomo de sua casa, ou seja, para cuidar de tudo o que ele tinha. E a Bíblia diz que no momento em que Deus, através de Potifar, colocou José como mordomo da sua casa, a Bíblia diz que o Senhor abençoou a casa do egípcio. Nós podemos, queridos, além de encontrar o favor de Deus sobre nós, trazer o favor de Deus sobre a vida das pessoas. Nós podemos trazer o favor de Deus sobre o trabalho onde nós estamos, sobre a célula que nós nos reunimos. Nós podemos trazer o favor de Deus, queridos. Aqui diz que isso aconteceu por amor. Potifar, a casa do egípcio, foi alcançada pelo favor de Deus, a Bíblia diz, por amor a José. Imagina, pastor Miquel, você lá no seu trabalho,
você lá na CIA, todos nós, queridos, onde nós estamos, Deus começa a abençoar o Senai. Por quê? Por causa do favor que Ele encontra na vida do Valdir. Nós, queridos, podemos ser esse canal de Deus para ativar o favor de Deus aonde nós estamos. José achou graça. Na versão ARC diz que ele não encontrou só mercê, ele achou graça. Na versão NAA diz que ele encontrou ele achou favor. Mercê, graça, favor. Tudo é a mesma coisa, claro, mas são bem específicos. Aliás, nas células, esta semana que nós passamos, se vocês estiveram nas células, o tema foi o favor que restaura. E foi falado sobre a vida de José, sobre esse favor de Deus que restaurou a vida de José, restaurou o lugar onde José estava. Aqui, queridos, esse texto que nós lemos em Gênesis 39, 4 e 5, para mim é uma das minhas muitas passagens favoritas da Bíblia. Ela nos conta sobre o favor do Senhor que estava sobre a vida de José, e automaticamente esse favor veio sobre tudo o que ele realizava. Isso me impressiona muito. A bênção de Deus, queridos, não estava só sobre José, estava sobre tudo o que ele fazia. José, ele chegou no Egito em um nível natural muito baixo. Como? A Bíblia diz que a sua condição era escravo. Ele havia sido vendido pelos irmãos numa caravana que estava passando, e esse homem chegou no Egito e foi colocado, queridos, se vocês verem no passado, e vocês devem assistir alguns filmes épicos, aonde você vê que os escravos, eles são colocados presos em correntes, em morões, em madeiras, em correntes, nos pés, nas mãos, e ali passavam os feudais, os senhores, para comprar os escravos. José chegou nessa condição, um homem totalmente desfavorecido. E nós conhecemos bem a história de José, que foi odiado, foi vendido pelos seus irmãos, acusado pela esposa de Potifar, quando ele se recusou a deitar-se com ela, e a Bíblia diz que depois disso ele foi colocado numa prisão, e não só isso, ele foi esquecido lá, ele foi esquecido na prisão, ninguém mais se lembrava dele, nem o padeiro, o copeiro, embora o padeiro logo já morreu, mas o copeiro nunca mais se lembrou dele. E naturalmente, olhando para esse contexto, ele não tinha ou não teria nessas condições nenhuma grande ou grandes oportunidades. Mas a palavra de Deus diz, sempre menciona, quando está falando sobre José, Deus estava com ele. Ele foi vendido para o Egito, mas Deus estava com ele. Ele estava na casa de Potifar, Deus estava com ele. Estava na prisão, Deus estava com ele. Você vai percebendo que a Bíblia sempre menciona, e ele era, queridos, em todos esses lugares, a Bíblia diz, bem sucedido em tudo o que ele fazia. Como? Numa condição de escravo. Ser bem sucedido, como, queridos, que ele se tornou mordomo de toda a casa de Potifar, e de repente, quando ele foi parar na prisão, a Bíblia nos diz, isso está aí em Gênesis mesmo 39, agora no versículo 21, diz assim que o Senhor, porém, era com José. De novo, o Senhor estava com ele, era com José, e lhe foi benigno, lhe achou favor e lhe deu mercê perante o carcereiro. Ou seja, estava na casa de Potifar, encontrou mercê diante do Potifar. Estava na prisão, encontrou, olha só o que diz, mercê perante o carcereiro. Ou seja, onde ele estava, ele tinha o favor de Deus, o Senhor estava com ele. Havia algo, queridos, em José, havia em José algo que não permitiria
que ele continuasse como escravo ou dentro da prisão pelo resto da sua vida. E esse algo era o favor de Deus. E por causa desse favor de Deus sobre José, queridos, ele saiu de uma posição de escravo, de prisioneiro, para ser o primeiro ministro do Egito. Um homem reconhecido que eventualmente salvaria, foi isso que aconteceu. Ele salvou Israel de toda a fome, incluindo toda a sua família, por causa do favor de Deus. Se eu e você, queridos, temos o favor de Deus, nós podemos abençoar um bairro, nós podemos abençoar nossos familiares, nós podemos abençoar a empresa que nós estamos, nós podemos abençoar todos os lugares que nós colocarmos a planta dos nossos pés, porque o favor de Deus está sobre nós. Aqui a gente percebe que o ódio dos irmãos de José, a falsa acusação da esposa de Potifar, haviam colocado numa posição desfavorável, humilde, mas o favor de Deus o exaltou e o promoveu. É isso que Deus faz, queridos. Presta atenção nisso. Eu creio que o favor de Deus em nossas vidas restaurará aquilo que o diabo tentou roubar de nós. Eu creio que o favor de Deus, queridos, vai restaurar, vai devolver, vai trazer de volta tudo aquilo que o diabo tentou roubar de você. Assim como o diabo tentou roubar da vida de José, o tempo da vida dele, colocando ele na escravidão, colocando ele como no cárcere, colocando ele como escravo, Deus o exaltou. E eu creio que o que foi perdido ao longo dos anos, do tempo, devido às pessoas más que José encontrou no caminho, nós também, queridos, devido às pessoas más que às vezes nos encontramos pelo caminho, Deus vai restituir tudo o que foi roubado, pelo favor e pela graça. Aqui está a importância de nós este mês entendermos o poder este ano de 2024, de buscarmos neste ano de estabelecimento do governo de Deus, o que é o favor e a graça de Deus sobre as nossas vidas. Embora, queridos, estamos mês a mês trazendo um tema como referência baseado em uma das tribos, nós não vamos trabalhar com o favor de Deus só no mês de maio, nós precisamos do favor de Deus em junho, em julho, em agosto, 2025, 2030, a vida toda enquanto estivermos aqui, dependemos do favor e da graça de Deus todos os dias da nossa vida. Queridos, como é maravilhoso depender ou ser dependente do favor do Senhor, porque é Ele que nos faz chegar a lugares inimagináveis. José jamais imaginava que ele se tornaria o primeiro ministro do Egito. É o favor de Deus, queridos, que nos coloca em posições estratégicas que sozinhos, contando apenas com as nossas habilidades naturais, nós nunca conseguiríamos chegar. Favor de Deus, favor de Deus. Você já parou para pensar sobre isso? Que nem sempre, queridos, nós temos o conhecimento suficiente, nem sempre nós temos o dinheiro suficiente, a aparência, por mais lindo que todos vocês sejam, sabe, pelo menos algum aí disse, eu ouvi um amém, graças a Deus por esse irmão que se achou bonito aí, lindo, né, obrigado por esse amém, irmão, né. Não é, queridos, dinheiro, não é o conhecimento, não é a aparência suficiente que determina essas coisas, se nós vamos ou não alcançar coisas, lugares, posições inimagináveis. Nunca poderíamos chegar em determinado lugar, queridos, com a nossa autossuficiência. Nunca. Mas isso me deixa feliz, queridos, porque eu tenho Deus. E se eu tenho Deus e a sua graça, o seu favor, isso é o suficiente. Isso é o suficiente. Você consegue ver aqui? Deus, queridos, é mais que suficiente. Ele é aquele que me levará a um nível cada vez maior por meio do seu favor e da sua graça abundante. É Deus que nos levará a níveis maiores.
Não é o meu conhecimento, não é o muito estudo, não é o meu dinheiro, não é a minha beleza, não é o eu sei, o eu posso, o eu faço. É o eu sou. É o eu sou que nos levará a esses lugares, queridos. Sabe aquela promoção que você recebeu, ou que nós recebemos? Aquela entrevista em que você foi aprovado, quando tinha vários candidatos tão bons ou melhores que você, e eles não foram aprovados, mas você foi aprovado. Isso aconteceu comigo quando eu fui entrar na instituição financeira. 8 pessoas, candidatos para 2 vagas, e eu não era bom, queridos. Eu era o mais improvável de todos eles. E de 8, 2 entrariam, e eu fui um dos 2. É o favor de Deus. Sabe aquela prova, jovens, adolescentes, no colégio, na faculdade, que você foi super bem sucedido? Ah, pastor, foi porque eu estudei. Porque, claro, você deve estudar mesmo, porque se chegar lá, o Espírito Santo ele não vai lembrar o que se você não estudou. Mas foi o Espírito Santo que te lembrou, o favor é dele. Nós às vezes, queridos, nós somos tentados a pensar que nós tivemos parte nisso. Às vezes somos tentados a pensar que eu fui o bom, eu consegui, mérito meu, eu alcancei porque eu tinha dinheiro, eu comprei, eu fiz. Às vezes nós somos tentados, queridos, a pensar que nós somos os bambambãs nessas histórias, mas a verdade é que tudo isso é resultado do favor de Deus sobre a sua vida, resultado do favor de Deus sobre nossas vidas. Que nós possamos, queridos, continuar crendo todos os dias e dependendo do favor do Senhor sobre nossas vidas. Dependa dele, confie nele, creia nele. Todos nós necessitamos do favor de Deus, contudo, vírgula, todos nós necessitamos do favor de Deus, sobretudo, vírgula, nem todos sabem como consegui-lo. Todos precisamos, mas nem todos temos conseguido alcançar ou ativar o favor de Deus sobre as nossas vidas. E aqui está, queridos, uma chave muito importante. Descobrir como ativar o favor de Deus sobre as nossas vidas é algo muito importante. E aqui vem uma pergunta: como obter? Como encontrar? Como achar esse favor, essa graça, essa mercê, essa benevolência, essa aceitação diante de Deus? Como ativar isso na minha vida? Porque aqui na história de José, foi o favor de Deus que tirou José da prisão. Foi o favor de Deus que colocou ele no palácio de Faraó. Nada é tão glorioso, queridos, como o favor de Deus. Nada é mais importante, nada é mais precioso do que o favor de Deus. E algo que me chama a atenção aqui é que o favor, ele é escondido. O favor é secreto. O favor não é explícito por palavras. Isso é o que mais me chama a atenção. Nós não precisamos nos expor ou achar alguma coisa que somos, queridos, para encontrar o favor de Deus. O favor de Deus, ele trabalha nas entrelinhas. O favor de Deus trabalha nas escondidas. O favor de Deus, ele trabalha no secreto. O favor de Deus, ele trabalha quando a gente menos espera. O Senhor está trabalhando ao nosso favor. Nós só devemos orar e pedir ao Senhor esse favor, essa graça de Deus em tudo que nós vamos fazer. Provérbios capítulo 3, versículo 4, foi tema de uma das nossas pregações aqui nesses dias. Que eu ache, que eu encontre favor e aprovação dos homens e de Deus. Que eu encontre graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. É chegar diante do Senhor e dizer: Deus, eu preciso do favor do Senhor. Eu preciso da graça, eu preciso de aceitação do Senhor, da mercê de Deus. Como filhos de Deus, queridos, nós temos à disposição do favor dEle, todos nós, eu e você temos, mas o simples fato do favor estar disponível para nós, filhos, não significa que vamos vivê-lo automaticamente. Eu vou repetir isso.
Os simples fatos, queridos, de nós termos à disposição nossa o favor dele, não significa que esse favor que está disponível para nós filhos, que nós vamos vivê-lo automaticamente. Existe algo que nós precisamos fazer. Existe a nossa parte para ativar esse favor de Deus. Muitas coisas são nosso de direito, as Escrituras dizem isso. Tudo, na verdade, na cruz já foi conquistado de direito nosso. E talvez, queridos, eu percebo e vejo que nós, ou alguns, nunca desfrutaremos delas, porque é preciso ativar pela fé aquela ou naquela área o que nós precisamos. Jesus já conquistou, está disponível para nós, é direito meu. E por que muitos de nós não conseguimos desfrutar? Porque nós precisamos ativar esse favor pela fé. Nós precisamos ativar, queridos, através de atitudes práticas. E eu quero concluir essa palavra nesta manhã, esse tempo que nós estamos falando sobre isso, trazendo a nós, ativando ou atraindo o favor de Deus através dessas atitudes. Atitudes práticas que, se nós não as entendermos, nós não vamos, queridos, conseguir alcançar, encontrar, ativar o favor de Deus. E uma poderosa atitude prática que atrai ou ativa o favor de Deus é ter fé. Diga, ter fé. Diga a pessoa do seu lado, tenha fé. Essa é uma atitude poderosa, queridos. Na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6, está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e é ele quem recompensa aqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se a gente for olhar as Escrituras, por exemplo, em Marcos capítulo 2, a Bíblia diz que Jesus estava numa casa apinhada de gente, lotada de gente, gente abarrotada, não tinha mais onde entrar gente naquele lugar, naquela casa. Mas a Bíblia diz que um paralítico, para ser curado, os amigos dele abriram um buraco no telhado da casa, e diz as Escrituras que, vendo a fé deles, vendo a fé daqueles 4 homens, Jesus disse ao paralítico, não disse a eles, mas por causa da fé deles, Jesus disse ao paralítico, aquele paralítico alcançou o favor de Deus por causa da fé deles. Diz que, filho, os seus pecados estão perdoados. Esse homem encontrou tanto favor que ele foi curado e ele encontrou salvação por causa da fé dos amigos dele. Pouquinho mais a gente vai vendo Mateus capítulo 9, queridos, nós lemos que uma mulher estava sofrendo já 12 anos de uma hemorragia, não era curada, durava ali 12 anos já que nada resolvia. Ela disse, se eu apenas tocar em Jesus, na orla de Jesus, eu serei curada. E quando Jesus sentiu o toque, ele disse assim, filha, a tua fé te curou. Fé. O favor dessa mulher foi encontrado no Senhor, queridos, por causa da sua fé. Tenha fé. Creia em Deus. Ele é poderoso, queridos, para perdoar os seus pecados. Ele é poderoso para curar as suas enfermidades. Ele é poderoso para transformar a sua vida por dentro e por fora. Em todas as áreas. Tenha fé, queridos, porque esta atitude atrai o favor de Deus sobre a sua vida. Outra atitude muito importante, pela qual esses homens e mulheres, que eu citei ainda há pouco, Noé, Samuel, Maria, Davi e tantos outros, uma outra atitude que eu vejo prática na vida deles, pelos quais eles atraíram a bênção de Deus sobre a sua vida, é porque diz que eles andavam com Deus. Aqui está, querido, uma incrível atitude que chama, que atrai, que ativa o favor de Deus para a sua vida. Ande em obediência. Diga, ande em obediência.
Essa é uma atitude, queridos, que esses homens, todos eles alcançaram o favor de Deus, porque eles andaram em obediência. Isso significa que se eu quero encontrar o favor de Deus na minha casa, na minha célula, nas minhas finanças, na minha família, em todas as áreas, eu preciso andar em obediência. Andar em obediência. É um segredo, queridos, é uma atitude poderosa. Outra atitude que atrai o favor de Deus, queridos, é a prática da justiça. Pratique a justiça. E dentro da tribo de Dan, o nome dele, que significa juízo, nós vemos que quando se fala de praticar justiça, no meu pequeno entendimento, queridos, assim, justiça, normalmente está relacionado a gente ser julgado por algo e você ser aprovado ou não. Vamos trazer aqui um exemplo que está me vindo à memória. Eu creio, por exemplo, que se a Operação Lava Jato, todos vocês já acompanharam essa operação, eu creio que se a Operação Lava Jato fosse investigar a vida de Daniel, eu creio que se a Operação Lava Jato fosse investigar a vida de José, de Noé, investigar a vida de Samuel, investigar a vida de alguns desses homens de Deus, eu creio, queridos, que não iria pegá-los em falta alguma. Eu creio que não ia ter nenhum trambique na vida desses homens, porque a Bíblia diz que eles eram homens fiéis e justos. Justos, fiéis, limpos. E eu creio, queridos, que se eu e você queremos atrair o favor de Deus para a nossa vida, nós precisamos ter uma vida reta, uma vida limpa diante de Deus e diante dos homens. Se a Operação Lava Jato do céu vier aqui investigar você hoje, vamos lá? Imagine a Operação Lava Jato enviou uns anjos aqui lá na vida do Enzo, né? Olha, peguei o Enzo, lá na vida da Ana Cristina, né? Lá na vida da Ingrid, nessa manhã, e o Lava Jato chegou aqui, montou toda uma estrutura e tem os anjos, tem uns maiores, uns menores e tudo preparado. Diz, agora nós vamos começar aqui uma entrevista, fazer um levante aqui, fazer uma retrospectiva, buscar ali tudo que o Enzo viveu, a Ingrid viveu, está vivendo. Vamos ver aqui se no meio de tudo isso nós vamos encontrar alguma coisa, um trambique, uma falta, um erro, algum problema. Imagine, praticar a justiça, queridos, é uma atitude prática, que atrai, que ativa o favor de Deus sobre as nossas vidas. Aqui em São José eu não via cidade grande, mas se você for ainda numa cidadezinha do interior, que nem a minha, que tinha e ainda tem, e tem umas que ainda existe, você já deve ter visto chegar naquelas lojinhas assim, e tem umas plaquinhas assim: não fazemos fiado, não vendemos fiado. Quem aqui já viu esse negócio aqui? Eu, na verdade, nessa minha caminhada cristã, eu acho que eu já vi umas dessas plaquinhas nas cantinas da igreja. Nas cantinas das igrejas, assim, onde vender fiado era para ser a coisa mais segura do planeta Terra, e vender para crentes, para homens e mulheres que se diz servos de Deus, deveria ser a coisa mais segura, só que não é. Sabia disso? Por isso que tem a plaquinha. Não é. Para vergonha do evangelho, queridos, desculpa o que eu vou dizer, mas tem crente caloteiro. Como assim, pastor? Tem crente caloteiro, irmãos. Meu Deus do céu. Que são aqueles tipos fariseu do passado que Jesus chamou eles de hipócritas. E é tão interessante que quando você vai estudar a palavra hipócrita, hipócrita é um termo grego que deu origem a uma palavra chamada, uma palavra artista. Hipócrita, artista, aquele que representa,
aquele que faz algo que não é, que se mostra o que não vive, que se passa por uma coisa que não é. E Jesus, ele repreendeu os fariseus como hipócritas, artistas, dizendo que era e não era, duramente. Jesus foi duro. Como é que pode, irmãos? Como pode crente dando calote no outro? Quem aqui já viu esse negócio? Eu uma vez que fui construir uma área gourmet no fundo da minha casa, onde eu morava, em Americana. Irmãos, nem vou falar isso nas redes sociais. Deixa para lá. Deixa para lá. Um irmão da igreja, pedreiro. Não, eu vou ajudar o irmão, vou abençoar o irmão. E traz o irmão para dentro de casa e abençoa o irmão. Só para começar, ele diz: pastor, eu não tenho nenhum carro. E na época, acho que, não lembro o valor, eu vou chutar aqui 10 mil reais. Ele falou: sabe que o senhor poderia me dar uma entrada? E eu vi um carro assim, eu preciso de um carro para trabalhar. O carro custa tipo uns 3 mil, um exemplo assim, 3 mil na época, era 10 mil. Então o senhor me dá um carro, dá de entrada e eu vou pagando. Eu sei que eu já tinha pago o homem, inventei de cair nessa, paguei tudo e ele não tinha terminado nem a metade do negócio e desapareceu. Da igreja, ovelha. Por que eu estou falando isso, queridos? Porque eu lhe pergunto, que favor de Deus uma pessoa dessa alcança? Não alcança, não pratica a justiça, não é justo diante do Senhor, né? Eu sei que imprevistos acontecem, a gente pode ficar com dificuldades às vezes para saldar os nossos compromissos, mas é um acidente, não pode ser um costume. Não pode ser algo, queridos, assim, sempre. Eu sei que as coisas podem acontecer para qualquer pessoa. O problema é que às vezes as pessoas já vão comprar alguma coisa já sabendo que não vai pagar. Eu estou generalizando agora a nível geral, né? Às vezes uma pessoa pede um serviço, às vezes ela pede uma mercadoria, fala que vai pagar já sabendo que não vai. Que caráter é esse? Que justiça é esse? Deus pode honrar pessoas assim? Não tem como. Pratique a justiça, é uma atitude prática, para alcançar, para ativar, para atrair o favor de Deus. Outra atitude, queridos, tremenda atitude, que atrai o favor, ou que ativa o favor de Deus sobre a nossa vida, pratique o hábito da oração. Pratique o hábito da oração. Seja prático, todos os dias na oração. Esta é queridos, é uma prática diária, que o favor de Deus, a mercê de Deus vem sobre a sua vida. Se nós, cristãos, soubéssemos a importância disso na nossa vida, nós deixaríamos de fazer tanta coisa só para destinar mais tempo na oração. Eu estou experimentando isso neste ano. Eu mostrei para vocês já as minhas devocionais. Tem dias, queridos, que parece que diante de tantas coisas a serem feitas, parece que não vai dar, que não tem como você passar 3, 4 horas diante do Senhor, e você espreme tudo, e diz: eu vou continuar com as minhas devocionais diante de Deus. Como eu tenho visto, queridos, este ano de 2024, o favor de Deus alcançando a minha vida e a minha casa por causa dessa prática de oração, ou aumentar essa prática de oração diante do Senhor. Ter o hábito de orar, ter a prática da oração, queridos, não é você levantar da cama de manhã e dizer: obrigado, Deus, por esse dia. Na hora do almoço, se limitar assim a dizer: obrigado, Senhor, por causa desse alimento, amém. E na hora de dormir falar: Senhor, eu te agradeço por esse dia, amém. Não, isso não é uma prática de oração. Não é isso que eu estou dizendo. E infelizmente, queridos, nós muitas vezes estamos vivendo uma vida assim. Queremos o favor de Deus sobre a nossa família, nossos filhos, nosso esposo, esposa, dinheiro, finanças, casa, trabalho. E a gente levanta e diz: Senhor, obrigado, acordei. Papai, obrigado pelo almoço. Senhor, tchau, vou dormir.
e acha que o favor de Deus vai vir sobre nós. Não. O hábito da oração que atrai o favor de Deus não é essa coisa mecânica. A Bíblia diz, queridos, que um homem, por exemplo, como Daniel, a Bíblia diz que ele costumava orar de joelhos, ele parava, ele se desconectava 3 vezes por dia. Está lá em Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel, ele parava tudo o que ele fazia. Preste atenção aqui, queridos. Daniel, ele era um governador de pelo menos, você vai ver, 40 cidades. Daniel governava 40 cidades. Ele não tinha celular. Daniel, ele não tinha internet. Daniel, ele não tinha nenhum carro veloz e muito menos carro. Daniel, queridos, não tinha nada disso. E mais, se você for perceber, as cidades ficavam 200, 300 quilômetros de distância uma da outra. Mas uma coisa interessante, Daniel era ocupadíssimo, mas a Bíblia diz que ele costumava tirar tempo para orar 3 vezes por dia. Prática da oração. Por que Daniel conseguia governar 40 cidades? 200, 300 quilômetros uma da outra, sem carro, sem internet, sem celular, sem nada, queridos. E ainda encontrava tempo para orar 3 vezes por dia. Isso significa, queridos, que a ocupação não atrapalhava Daniel de orar, como está acontecendo na nossa geração hoje. Que as nossas ocupações nos tira do foco de Deus, de atrair a presença de Deus, porque nós não oramos, não temos tempo com o Senhor, não buscamos o Senhor. Daniel, a Bíblia diz, queridos, que nem a posição que ele tinha ou exercia foi o jeito ou a maneira de impedir Daniel de se relacionar com Deus. Nada. Daniel, quanto mais crescia, mais se relacionava com Deus. Daniel, quanto mais importante ficava, mais ele estava perto do Senhor. E eu digo isso, queridos, porque eu tenho visto crentes que crescem na vida, crentes que vai ficando importante, crentes que estão ficando famosos, e muda, e diz assim, é tanta coisa para fazer, esse negócio está crescendo, o dinheiro está entrando, as coisas estão aumentando, eu levanto muito cedo, tenho que dormir muito tarde, eu tenho muita coisa para fazer, eu não tenho tempo mais para orar, eu não tenho tempo para servir o meu pastor mais, eu não tenho tempo para servir a minha igreja, e eu vou ao templo, quando eu puder. Quando eu puder, eu vou ao templo, servir ao Senhor. Fico 1 semana, não aviso, não preciso avisar mais pastor. Fico 2 semanas, não preciso mais avisar minha igreja. Fico 3 semanas, não preciso mais avisar ninguém. Afinal de contas eu estou crescendo. Afinal de contas a minha empresa está aumentando. O dinheiro está entrando, as coisas estão crescendo. Queridos, eu vejo situações como essa, irmãos, pessoas que quando não tinha nada, simples, não tinha nem trabalho, pastor ora comigo, pastor ora por mim, pastor o senhor pode me ajudar com isso, pastor o senhor pode, e a gente está lá, vai lutando, vai orando junto, vai se dedicando à pessoa. Quando a coisa estava difícil, que eles dava para a pessoa orar, dava para a pessoa estar servindo o pastor, servindo a igreja, servindo os irmãos, servindo a comunidade, mas agora a coisa está melhorando, e aí não dá mais tempo para orar, não dá mais tempo para ir no culto, não dá mais tempo para ler a Bíblia, não dá mais tempo para servir a igreja. Tem lógica isso, irmãos? Tem lógica isso? Teve uma vez que eu comecei a perguntar ao Senhor, eu disse, Senhor, quando chegar um irmão aqui e falar assim, irmão aqui não, digo irmãos, pessoas assim, pastor, ora comigo, por que você quer que eu ore? Eu queria mudar de trabalho, pastor, eu queria aumentar minha renda, eu queria ter uma empresa maior, eu quero ter um trabalho. A vontade de perguntar para o irmão assim, para quê? Para que você quer crescer mais? Eu já fiz isso, e alguns dizem, não pastor, porque quando eu crescer é o seguinte, olha, eu vou ter uma renda maior, eu vou poder ser um dizimista maior, eu vou poder ajudar mais a igreja, aí eu vou ter funcionário, eu deixo meus funcionários trabalhando, eu vou ter mais tempo para o Senhor. E aí, o irmão começa a crescer, a irmã começa a crescer, desaparece da igreja, dá vontade de não orar.
Dizer assim, não vou orar não, vou orar para você arrumar emprego não. Você vai arrumar emprego, você vai embora, você vai sumir. Vou orar para você crescer não, porque eu vou arrumar, você vai crescer, vai ficar famoso e vai desaparecer. Agora você ganha muito, não pode mais dizimar, porque é muito dinheiro. Pastor, o que o senhor está dizendo? Eu só estou dizendo, querido, que nós precisamos ter uma prática de oração. Vida com Deus. Cuidado. Cuidado. Mamãe, cuidado de deixar seus filhinhos em casa. Não ter tempo com eles, se dedicar à sua vida louca de ativismo. Você vai perder saúde, perder seus filhos, vê-los crescer. Depois o suposto dinheiro que você está ganhando, você vai ter que usar ele para cuidar da sua saúde, para tentar resgatar seus filhos e talvez nem dê tempo mais. Cuidado. Cuidado com isso. Invista tempo no Senhor. Não tem lógica, queridos. Não tem lógica essas coisas que eu citei aqui a vocês. Eu penso que o correto seria, quanto mais Deus me abençoar, mais perto dele eu vou ficar. Daniel era assim. Quanto mais ele recebia as funções das cidades, dos 40 ali, a gente vai vendo que Daniel, queridos, governava pelo menos 40 cidades entre essas instâncias que eu falei. Quanto mais cidade ele tinha para governar, mais ele se ajoelhava. E o favor de Deus? Daniel cai numa cova de leão, ou leões. O que aconteceu com ele? Virou churrasco de leão? Encontrou favor, por quê? Porque na hora que ele precisava, que ele tinha, estava lá diante do Senhor. Ai, queridos, pratique a oração. Quero falar mais uma. Tenho várias, mas eu vou citar mais uma. Uma atitude, queridos, prática, para você encontrar o favor de Deus. Seja generoso. Seja generoso. Essa atitude tem marcado a minha vida. Pessoas que foram generosas comigo e com a minha família, o quanto elas foram abençoadas, e eu e a minha família, por sermos generosos e abençoar outras pessoas, o quanto nós encontramos e ativamos o favor de Deus. A generosidade, queridos, ela é uma virtude de ser bom. É uma virtude sua, da pessoa ser boa, ser bom. Aquela pessoa que tem uma disposição de ajudar e dar sem esperar ou receber nada em troca. Para mim, generosidade é isso. Generosidade é você ter uma virtude de ser bom, de você dar alguma coisa, de você ser disposto a ajudar as pessoas e nunca esperar nada em troca. Isso é ser generoso. Quando a gente olha as Escrituras, queridos, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 1, eu acho que está versículo 10, 11, a Bíblia diz que Ana, ela é uma mulher estéril. Estéril, ela não podia ter filho. E ela orava, clamava, tanto que uma vez o sacerdote Eli achou que ela estava doida, embriagada, de tanto que ela ia para a presença do Senhor buscando, porque ela queria ter um filho. Ela não tinha filho, ela é estéril, ela não podia ter filhos. E ela chegou diante de Deus e pediu um filho. Senhor, Deus, dai-me um filho. Só que ela fez um voto, uma proposta com o Senhor. Ela disse assim: se o Senhor me der um filho, eu o dedicarei ao Senhor. E ela fez isso. Deus honrou a oração dela, deu um filho. Quando ela recebeu um filho, ela foi generosa. A Bíblia diz que ela pegou o único filho que ela tinha, chegou para o sacerdote Eli e disse: sacerdote Eli, o filho que Deus me deu, eu não quero que ele fique na minha casa, eu quero deixá-lo aqui. E ela ofereceu ele ao sacerdote para morar com Eli no templo.
É como se você pegasse o seu filho e dissesse assim: pastor Rosivaldo, o senhor quer morar aí, quer o meu filho para morar com o senhor? Você confiaria seu filho para morar comigo? Alguns sim, alguns não, né? Alguns dizem misericórdia. Tem alguns filhos aqui que vai dizer assim: uau, seria fantástico. O outro diria assim: nem quero fazer, misericórdia, sabe? Morar, não. Mas essa mulher, agora, não podia ter filhos, e tendo o único que tinha, ofereceu ao serviço ao Senhor. Agora vem o favor. O impressionante, queridos, é que depois disso, você vai para o capítulo 2, eu acho que é 2:11 também, 1:11, 2:11, se eu não me engano, ou 21, não lembro. Diz assim, que o Senhor foi bondoso com Ana, e ela engravidou e deu à luz a mais 3 filhos e 2 filhas. Meu Deus. Ela pediu 1, o Senhor deu 5, depois do 1 que ela ofereceu. Isso é generosidade que atrai o favor de Deus. Tudo que eu tenho, Senhor, não é meu, é teu. Generoso com as pessoas, generoso com a igreja. Essa mulher, queridos, não podia ter um filho, e de repente o Senhor, diz a Bíblia, queridos, que o Senhor foi bondoso com Ana. Para mim isso é, Ana encontrou favor, Ana encontrou graça, mercê diante do Senhor, e ela engravidou e teve mais 5 filhos. Se a gente segue um pouquinho mais, você vai ver que uma ocasião, o profeta Elias estava com fome, queridos, uma seca, 3 anos e meio não chovia, e ele chegou para uma viúva e disse assim: viúva, será que você pode preparar um bolo para eu comer? E aí ela olhou e respondeu assim: mas profeta, eu não tenho farinha suficiente, o azeite que eu tenho está acabando, o que eu tenho aqui só dá para eu fazer uma porçãozinha, eu vou comer com meu filho, e depois que a gente comer, vai ser a última vez e pronto, a gente não vai viver, vamos morrer. Mas ela obedeceu o profeta, generosidade, obediência, lembra? Andar em obediência, ser generoso, tudo são práticas que ativam o favor de Deus. E a Bíblia diz, queridos, que ela preparou o bolo, e o impressionante, isso está lá em 1 Reis, capítulo 17, do versículo 15 e 16, a Bíblia diz que a viúva foi e fez como Elias tinha pedido, tinha dito, todos os que tinham, todos eles, ela, profeta, os filhos, a Bíblia diz que Deus multiplicou e eles tiveram comida por muitos dias, e não faltou mais farinha na tigela, nem azeite no jarro daí para frente. A generosidade. Irmãos, o favor de Deus, ele vem sobre quem usa de generosidade. Não tem como. No Evangelho de Marcos, capítulo 12, ali diz, nós lemos uma ocasião em que Jesus ele estava observando uma oferta que estava sendo oferecida no templo. Jesus ele olhou, viu os ricos entregando as ofertas, dando muito dinheiro, e de repente entrou uma viuvinha pobre, e a Bíblia diz que ela ofertou 2 moedinhas de pouco valor, centavos. 2 moedinhas de pouco valor, na nossa ocasião aqui é centavos, 2 centavinhos, colocou ali. Detalhe, quando os ricos ofertavam, Jesus não se moveu, ficou ali parado, vendo. Mas quando veio a viúva e ofertou 2 centavos, diz as Escrituras que Jesus chamou os discípulos e disse a eles, fez um comentário: esta viúva que vocês estão vindo, ela ofertou mais do que todos os outros, porque os outros deram do muito que sobravam, mas ela não deu a sobra, deu tudo o que ela tinha. Generosidade. Eu quero concluir aqui, queridos, sabe como que é e por que que a generosidade atrai? Sabe por que que a generosidade
ativa o favor de Deus? Tem um porquê. Tem um porquê. Por que a generosidade ativa o favor de Deus? Eu vou te explicar isso muito rapidamente em 3 minutos. Você já pensou, ou melhor, pensa naquele momento em que no céu Deus olha para a raça humana e diz assim: a raça está perdida, não tem salvação, condenação eterna. Imagine Deus olhando, você pensando, não tem mais salvação. Eu pergunto, queridos, por acaso Deus ele chamou algum anjo e disse assim: ô anjo, vem cá, Gabriel, Miguel, seguinte, eu preciso que você vá até a terra em uma missão, viu anjo? Você vai lá morrer na cruz por causa daquela gente. Foi isso que Deus fez? Chamou um anjo, pediu para um anjo vir aqui morrer no nosso lugar? Não, não foi isso que ele fez. Deus enviou, queridos, o que ele tinha de melhor no céu. Deus ele enviou o que ele tinha de mais precioso no céu. Não foi um anjo, não foi um arcanjo, não foi um querubim, que poderia ser entre todas essas classes de anjo, arcanjo, serafim, querubim. Não, foi o próprio Filho Jesus. Deus entregou o seu próprio Filho. Aqui está o segredo da generosidade. A generosidade que atrai o favor de Deus é aquela quando você é generoso e entrega o seu melhor. Aqui está o segredo. A generosidade atrai o favor de Deus porque Ele sabe o que significa dar o melhor. Deus sabe o que significa entregar o tudo. Deus sabe o que significa ter entregado tudo o que Ele tinha, que era o seu único filho, para morrer pela humanidade. Por isso, queridos, que a generosidade atrai o favor de Deus. Eu gostaria que você se colocasse de pé, por favor, neste momento. Quero orar com você, mas antes eu vou repetir para concluir. Como filhos de Deus, eu e você, nós temos à nossa disposição o favor dele. Nunca se esqueça disso. Todos nós, todos os dias, temos à disposição nossa o favor de Deus. Mas, o simples fato do favor de Deus estar disponível para nós, homens, mulheres, filhos de Deus, queridos, não significa que nós vamos vivê-lo de uma forma automática. Lembre-se disso. Não significa que o favor nós vamos viver de uma forma assim. Por quê, pastor? Porque Jesus já alcançou sim tudo na cruz. Todas as coisas são direito meu e seu. No entanto, eu preciso ativar esse favor de Deus através de atitudes práticas. Eu preciso ativar esse favor de Deus através dessas atitudes, para viver o favor de Deus sobre as nossas vidas. Tenha fé. Ande em obediência. Pratique a justiça. Ande em retidão. Se o lava-jato vir aí na sua vida, tenha uma vida limpa. Pratique o hábito da oração. Tenha uma vida com Deus. Busque o Senhor. Seja generoso. Ajude as pessoas. Invista no reino. Invista, queridos, nas pessoas. Pratique a gratidão, apesar de todas as dificuldades. Seja grato ao Senhor. Com certeza, nós vamos ativar o favor de Deus. Quero pedir gentilmente que você feche os seus olhos. E diante do que nós ouvimos nesta manhã, diga ao Senhor nesta hora: Pai, se eu estou, Senhor, encontrando o seu favor, graças te dou por isso. Se porventura, Senhor, não estou encontrando, que nesta manhã, Senhor,
haja uma revelação e um discernimento na minha vida, para que eu possa, através de atitudes práticas, ativar o favor de Deus sobre a minha vida, sobre as minhas finanças, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a minha célula, sobre a nossa igreja, Senhor. Queremos ativar o favor de Deus. Espírito Santo de Deus, que a gente saia daqui nesta manhã, Senhor, entendendo que existem ações, atitudes, práticas que nós precisamos tomar para alcançarmos, ativarmos o favor, o mercê de Deus, a aceitação de Deus nesta terra. Querido Espírito Santo, toca nossas vidas nesta manhã. Faça com que a gente, Senhor, pratique tudo aquilo que nós ouvimos nesta manhã, vivamos em fé, que nós possamos, Senhor, ser pessoas que tenham uma prática da justiça, retos, limpos, diante de Deus, diante dos homens, fiéis, Senhor. Paguemos os nossos impostos diante, Senhor, da sociedade. Nós possamos andar em retidão, meu Deus, diante dos homens, diante de Deus. Senhor, possamos viver uma vida de entrega, de oração, que não nos deixe, Senhor, crescer, se tornar, Senhor, importantes, famosos, a empresa crescendo, o dinheiro entrando, tudo, Senhor, está melhorando, e por causa disso eu não tenho mais tempo agora de estar diante do Senhor. Não, meu Deus. Toca nossas vidas nesta manhã, Senhor. Venha sobre nós. Espírito de Deus, queremos encontrar o favor do Senhor. Favor sobre as nossas vidas. Favor sobre as nossas casas. Querido Senhor, querido Espírito Santo, eu quero orar neste momento sobre cada um que está aqui presente, Deus. Venha o favor de Deus sobre nós como igreja. Venha o favor de Deus, a mercê de Deus, que nós possamos, meu Deus, durante este mês de maio, ativar esse favor, essa graça, essa aceitação do Senhor, alcançar graça diante de Deus e alcançar graça diante das pessoas, meu Deus, alcançar graça em tudo aquilo que nós vamos fazer, tendo o Teu favor, encontrando o Teu favor. Oh Espírito Santo, toca-nos nesta manhã, toca-nos como igreja, Senhor. Livra-nos, meu Deus, de viver uma vida, Senhor, nesta terra, achando, Senhor, que nós estamos sendo algo, fazendo algo. E no fundo, Senhor, nós estamos nos distanciando do Senhor. Que nós possamos tomar cuidado, Senhor, com tantas regras que são impostas, colocadas diante de nós. Estas, meu Deus, que são colocadas para nos livrar dos erros, mas muitas vezes essas mesmas regras são as mesmas regras que estão nos afastando de nos relacionarmos contigo, de estarmos mais perto de Ti, de estarmos junto de Ti. Queremos o favor, Senhor. Não queremos ser pessoas fazedoras, fazer para encontrar o favor de Deus. Não, Senhor. Nós só precisamos ter uma vida, Senhor, prática diante do Senhor, e o favor de Deus fará parte das nossas vidas. Que o Teu favor e a mercê de Deus, Pai, esteja sobre nós, sobre a Ensegec, Senhor, em São José dos Campos, esta família de aliança, para a glória do Teu nome. Amém e amém. Amém, queridos. Deus te abençoe. Podem se sentar, em nome de Jesus.